sou a jornalista Adriane Werner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa Prosa Educativa, que trará sempre aqui em uma produção do Instituto Casagrande, em parceria com a Rede Evangelizar, temas ligados ao mundo da educação. Neste primeiro programa, nós recebemos aqui o presidente do Instituto Casagrande, Renato Casagrande, que vem nos falar sobre as novidades de todo esse mundo ligado à educação e que está cheia de novidades. Olá, seja muito bem-vindo, Renato. E o que é que a gente pode falar, assim, para dar já uma palhinha de como será o tom dessa nossa conversa? Oi, Adriane, que prazer a gente estrear juntos este Uma programa. alegria para A mim. partir de agora, semanalmente, vamos falar sobre educação, mas não é educação só para o professor, para o diretor de escola, é o educador, é educação para todo educador, para o pai, para a mãe, para a criança, para o adolescente, para o jovem. E nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo da educação. O que o pai precisa saber antes de matricular um filho numa escola, ou mesmo como saber se a escola, se o professor está conduzindo bem a sua atividade, qual o papel do pai nessa relação entre família e escola e, principalmente, como preparar o jovem, a criança ou adolescente para o mundo do amanhã. Bem, você mesmo, né, Renato, fez da educação a sua vida, a sua grande bandeira. O Instituto Casagrande tem percorrido o Brasil, conhecendo e desenvolvendo experiências em escolas de todo o país. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Como é que a educação ressoou com você e como é que isso tudo se transformou no Instituto Casagrande? Bem, a educação está, ela é, eu sou vocacionado, eu costumo dizer que eu nasci para ser professor, para ser educador. Se eu não fosse educador, eu seria jornalista, ou seria comunicador, ou seria artista, ou seria religioso. Ou seja, eu sem dúvida seria um profissional humanizador. Porque Lidando todos, com gente. com gente, com pessoas, transformando pessoas, isso tudo que eu leio, eu estou sempre pensando em passar para o outro. É uma coisa desde pequeno. Eu sou filho de professora, mas é interessante que a minha primeira formação é administração, porque o meu pai queria que eu fosse administrador, ele tinha negócios, e eu rompi com um conselho sensato de ser administrador e vou fazer matemática como minha segunda faculdade e me torno professor de escola pública, depois professor de escola privada, diretor de escola pública, diretor de escola privada, diretor de mantenedora de rede de ensino privado, depois diretor de faculdade, professor universitário, pró-reitor universitário. Eu tive a oportunidade, agradeço a Deus por ter passado praticamente por todos os setores da educação, Eu até pública, ia dizer privada. isso, né? Você teve uma incursão bastante grande no ensino superior e hoje o foco principal, o ensino, É educação a básica. educação Porque básica, tá, eu acho que eu fundamental. comecei na educação básica quando eu percorri todo o caminho e cheguei à pró-reitoria de uma universidade, eu vi que a minha contribuição seria mais interessante, maior na escola. Eu acho que a educação superior, ela tem centros de pesquisa, é muito negócio na educação superior, infelizmente, a gente vê que tem muita mercantilização. E a educação básica é a essência. Não adianta a gente sonhar com uma educação superior de qualidade se não tivermos uma educação básica de qualidade. E como eu sou professor de origem, de sala de aula, de chão da escola, eu acho que era mais justo eu voltar para base. E aí, você sente hoje, então, que as redes públicas de educação básica, as redes particulares de educação, estão carentes de algum caminho a ser seguido? É por isso que o Instituto tem dado tão certo? O Instituto ele nasce do sonho meu e do Ronaldo Casagrande, que também vai estar aqui nesse programa outras vezes, mas a gente desenha o Instituto talvez como um caminho para levar os educadores, e aí compreendendo pais, professores e até educandos, para, eu diria, para o conhecimento, desde a pesquisa científica, desde as metodologias, desde as novas tecnologias, nós carecemos muito. O professor tem, infelizmente, no Brasil, ele tem uma formação muito inadequada para lidar com a escola. E eu não falo isso simplesmente da faculdade A ou B. É um modelo que ainda prepara o professor para uma escola do passado. E o Instituto Casagrande, ele sempre trabalhou, nós temos 18 anos de existência, sempre trabalhou preparando
para o futuro, preparando para um novo tempo. Tanto que a gente tem um congresso chamado Novo Tempo na Educação, que nasceu na pandemia, porque a gente já vislumbrava, acho que no Instituto Casagrande foi um dos primeiros a fazer lives sobre esse novo tempo, e nós ajudamos milhares de educadores naquele que se quer um novo tempo. Na época da pandemia, nós queríamos um novo tempo, ensino remoto, educação híbrida. Nós fomos pioneiros nisso, de buscar, e nós vamos buscar pesquisas internacionais, modelos colaborativos, estudos, e a própria experiência nossa e da rede de parcerias que nós temos. Então, eu acho que nós estamos contribuindo, como você falou, eu conheço o Brasil inteiro, eu vou de ponta a ponta, eu não me recuso a ir numa cidade porque é pequenininha, só às vezes tem a questão de logística, mas eu vou em tudo que é canto. Eu já fui dar palestra do lado do Rio Amazonas, sabe? No meio do mato, e eu tenho um prazer enorme, como eu estava esses dias num hotel mais chique do São Paulo, falando só com mantenedores de escolas privadas de mensalidade top. E eu tenho uma entrada em todas as áreas. O Instituto Casagrande consegue entrar no público, no privado, na básica e na superior. Como é que está hoje a educação no Brasil? No último evento a gente teve participantes internacionais. Como é que o Brasil se coloca no cenário internacional na sua qualidade de educação? Nós podemos ver de duas óticas. Uma na questão quantitativa, nos rankings nós não vamos bem. Não pontuamos bem? Não pontuamos bem. Nós temos uma avaliação internacional que é o PISA, que é uma avaliação internacional, e que estão lá os países da OCDE que vão, e somos avaliados, e infelizmente nós estamos lá sempre carregando a lanterninha. Isso por causa de desenvolvimento tecnológico ou não? É um conjunto de fatores. Primeiro, porque as nossas escolas, aqui no Brasil, nós temos uma separação muito grande entre escola pública e privada. Nós temos muita escola privada. O Brasil, proporcionalmente, é um dos países que mais tem escola privada no mundo. E há uma segregação nisso. Parece que quem tem um pouco mais de condição tira o filho da escola pública e vai para a escola privada, e aí passa a não lutar para essa escola pública. As pessoas lutam pela escola pública, a classe média e a classe dominante, ela luta com discursos, mas ela não põe o filho matriculado lá. E ao não pôr o filho matriculado lá, ela não luta junto com aqueles pais. Então, muitos pais que estão na escola pública não têm voz. Eles colocam o filho e não tem voz para clamar por uma educação de maior qualidade. E quem clama por uma educação de qualidade, que tem microfone, não tem o filho matriculado lá, então ele clama para o outro. Mas é um clamor um pouquinho meio clandestino. Não é tão engajado assim. Não é engajado. E esse é um dos problemas que nós temos. Então, essa segregação. Que você não vê isso na Europa, nos Estados Unidos. Você vê a classe média na escola pública. E aí todos engajados, trabalhando para melhorar aquela escola. Cobrando dos governantes, dos professores, dos educadores, ajudando a escola. É por isso que o Instituto e as pessoas do Renato e do Ronaldo têm se envolvido, inclusive, em posicionamento nessas questões, que é polêmico, não é? É polêmico, ainda mais num mundo polarizado como vivemos, e a gente se posiciona assim e cobra dos governantes, cobra às vezes dos educadores, cobra dos gestores. E a gente está aí propondo manifestos, e a gente não sossega. Eu não sossego porque eu sou um cara desassossegado, eu sou um cara inconformado com o modelo. Eu não posso permitir que nós estamos vendo uma geração passar por uma escola fraca e a gente não faça nada. A gente só grite, mas não promova uma ação de melhoria. E aí acho que é fundamental a gente conclamar a sociedade para um trabalho mais próximo à escola, que envolve desde você que é da comunidade, mesmo que você não tenha teu filho na escola pública, você tem que lembrar que 85% praticamente das crianças do Brasil estudam na escola pública. E nós não vamos ter um mundo mais seguro, um mundo mais bacana, um mundo mais tecnológico, um Brasil mais tecnológico, se nós não passarmos por esses 85%. E muitas crianças, esses 85%, não concluem o ensino médio porque não veem nessa escola algo que realmente vai transformar a sua vida. E os pais, inclusive, não veem. Então, muitas vezes o pai o filho termina o fundamental, e ele diz, não faz tanta diferença, não vai fazer diferença, então é melhor que o meu filho vá arrumar um emprego. Na pandemia isso piorou ainda mais. Piorou mais porque muita gente que evadiu da escola não voltou.
Então, nós tivemos e temos um problema sério. A escola não é atrativa para essa parcela, porque tem uma escola que a tecnologia é pobre, as crianças veem um mundo aqui fora e um outro mundo lá dentro. Tem prédios, Adriane, que eu chego em escolas públicas que foram construídos como prisões, sabe? Aquelas janelas altas que as crianças que elas não têm acesso ao mundo lá fora porque as janelas estão a uma altura superior à visão do aluno, cabecinha das crianças. E ainda uma cor triste e que não tem vida aquela escola. E é uma escola apenas no meio do nada, um predinho com 4 salas, que são salas frias, com carteiras frias. Parece que é só para cumprir a legislação. Cumprir a legislação e dar aquele conteúdo frio. O mundo é dinâmico. O jovem de hoje é colorido. Ele é Essa vivo. dinâmica toda do mundo exige mudanças na educação, como você propõe nessa trilogia aqui, não é, Renato? Vamos até mostrar aqui, ó. Nova escola, práticas pedagógicas para encantar e mobilizar os alunos para a aprendizagem. Segundo livro da trilogia, Nova Educação, percursos para a escola, professores e alunos. E aí o nosso grande foco hoje aqui, educação nos novos tempos para fazer acontecer. Vou até mostrar aqui ó, mais abertamente. O que a gente pode dizer que caracteriza essa nova educação, a educação para o novo mundo, a educação para esse mundo tão dinâmico que está lá fora e está batendo na nossa porta? Mais uma vez, nós temos, de um lado, a tecnologia, não tem como fugir das mudanças, o que talvez tenha alterado o eixo da educação e da escola é a tecnologia e a economia. Elas estão, na verdade, aí juntas. Muda a tecnologia, economia e tecnologia. Então, nós tivemos uma grande mudança. A escola, durante muitos e muitos anos, era muito parecida. A escola era aquela escola tradicional, aquele prédio convencional, o professor com uma autoridade, que a gente tem saudade até, uma autoridade e um modelo que era, assim, quase que impecável. Só que era para poucos. Vamos lembrar que antes da Constituição, a escola era para um grupo seleto, principalmente o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e ensino médio. Então, e até hoje a educação superior, que ainda... Eu brinco muito dizendo que a gente dizia... A gente não, né? Os nossos pais, os nossos avós diziam, terminou os estudos, né? Então, quando é que termina os estudos? Antes era lá na educação fundamental, sabe? Escrever, meu pai terminou no 4º operações. ano, minha mãe já fez até o magistério. Eu inicialmente achei que terminando a faculdade terminaria, depois fiz 2 faculdades, fiz E hoje a gente vê que não termina mestrado, nunca. doutorado, não termina nunca, você não para nunca de estudar. Então, a educação dos novos tempos, ela se caracteriza, primeiro, por essa mudança tecnológica que vem com o computador, com a internet, com as redes sociais e agora com a inteligência artificial. São 4 momentos: o computador, a internet, as redes sociais e agora a inteligência artificial. Então, tem alguns que já dizem para cada um, eles chamam de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, porque a gente está aí com grandes mudanças. Embora que a educação, muitos podem perguntar, mas eu não vejo tanta diferença na escola, porque a educação ela é retardatária. É mais ou menos como a religião. A gente tem um pouco mais de criticidade, mais de cautela. Quem tem pressa é o mercado. Quem tem pressa é a empresa, é o modelo globalizado, é o capitalismo. Nós não queríamos ter essa pressa, nós queríamos degustar a vida. Acho que todo educador, todo jornalista, todo humanista, ele quer degustar a vida. E o modelo não permite degustar. Nesse momento, a empresa que produz esse telefone já está com um novo modelo para ser lançado em setembro e daqui a um pouco vai ter 2 modelos por ano, porque se tiver 2 modelos por ano, a dinâmica é muito rápida. Mas é uma dinâmica para o capitalismo. Não é a dinâmica do humanismo. Mas eu não posso fugir dessa realidade. Eu não posso, como educador, não preparar a criança e o jovem para este mundo. Embora que eu prepare com criticidade, eu tenho que lembrar que a criança que está entrando na escola hoje vai trabalhar provavelmente em funções que ainda não existem, que não foram inventadas. Então eu tenho que preparar uma cabeça para lidar com o amanhã, que é um amanhã incerto, que é imprevisível e que com certeza será tecnológico. E a gente vê muito assim, por exemplo, no ensino superior, cursos novos sendo criados para absorver esse novo mundo, essas novas demandas da sociedade, mas que a passagem para este mundo ainda é um vácuo muito grande, não é? Existe um gap, como se diz por aí, entre o terminar o ensino médio e ingressar num curso
totalmente diferente, numa realidade diferente? Eu diria que aquela máxima de aprender a aprender é fundamental hoje. Não dá para você pedir um conselho para mim, que eu estudo educação, o que que eu indico para o meu filho? Que ele aprenda a aprender, que ele aprenda a entender o mundo, que ele aprenda a discernir o que que é fato do que é uma opinião, que muita gente não sabe, por incrível que pareça, no, no exame do PISA, esse internacional que eu citei agora há pouco, de cada 100 jovens, acho que o índice é bem alto, é 98, não conseguem discernir o que que é um fato de uma opinião. E aí a fake news prospera, porque se eu dou uma opinião e aquele adolescente acha que isso é um fato, Ele vai brigar para né? poder continuar Não, perpetuando aquela ideia. perpetuando. Então, a educação tem esse poder de tirar a venda dos olhos de uma criança, de um jovem, de olhar o mundo com uma criticidade, de olhar o mundo com um aspecto mais científico e não simplesmente no achismo, no senso comum. Esse é o papel da educação. É pegar esse cérebro do indivíduo, que é uma mente que é virgem, que é novinha, que está sendo construída, e não deixar ela ser influenciada por um mundo, por exemplo, da internet. Quem são hoje os grandes influenciadores? São pessoas que não têm o conteúdo, são pessoas que de uma hora para outra participam de um reality show e conseguem 10 milhões de seguidores e que passam a influenciar esse jovem de 12, 13, 14 anos e que tirou a autoridade dos grandes influenciadores, que eram os religiosos, os professores, os jornalistas, os escritores. Quem que hoje é influenciado por Cecília Meirelles, por Machado de Assis? Que são eternos, que até o Ao Fernando contrário, às vezes a Pessoa... gente encontra nas redes sociais citações pretensamente de Cecília Meirelles, pretensamente de Monteiro Lobato, e que são E que não falsas são, e também. que são apenas recortes de uma para querer. Eu não consigo sobreviver de pequenas mensagens de frase. Eu preciso ler Fernando Pessoa, entender, debruçar sobre Fernando Pessoa. E qual é o jovem que hoje quer debruçar sobre Fernando Pessoa? Nem o Walt Disney, eu me debruçava sobre o Walt Disney e sobre o Fernando Pessoa, nem o Walt Disney querem se debruçar mais. Pois é, e talvez o nosso desafio seja justamente fazer com que a educação consiga ser assim sedutora, ser assim atraente para este público. E aí que vem um pilar da tecnologia que pode ajudar muito a atrair o jovem, mas que não pode ser uma educação só calcada na tecnologia ou uma educação tecnológica por excelência. É uma educação humanista por excelência. Porque se a tecnologia está chegando para tirar o meu emprego, para tirar o meu trabalho, para tirar o meu posto de sobrevivência, eu preciso vencer essa tecnologia no sentido de que eu preciso dominá-la. E para eu dominar, eu tenho que ter um excelente offline, uma mente preparada. Caso contrário, eu sou massa de manobra. Por exemplo, ontem nós conversávamos com um especialista em inteligência artificial ontem, e ele falava sobre a robótica e que uma empresa cria a robótica e a robótica tirou o emprego daquele que criou o robô. Ou seja, A gente está cavando uma sepultura. eu desenvolvo, eu crio o robô e o robô me exclui do processo. Bom, é isso que a gente vai aprofundar no próximo bloco. Como conseguir vencer esse desafio e fazer com que a escola seja gostosa para o estudante, para o jovem, para a criança. O Renato Casagrande volta já já. A gente volta aqui com o nosso Prosa Educativa para aprofundar este assunto da educação em novos tempos, a nova educação neste novo mundo. O intervalo é rapidinho e a gente volta em um instante. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o nosso Prosa Educativa, hoje recebendo o presidente do Instituto Casagrande, Renato Casagrande. A gente terminou o primeiro bloco falando assim, o desafio para tornar a escola gostosa, desafiadora, sedutora para a criança e para o jovem. Não é um desafio fácil, hein, Renato? É um desafio complexo, mas por incrível que pareça, ele não é impossível. E eu diria para você o seguinte: muitos professores conseguem isso. Você sabe, quando você vai assistir uma palestra, Adriane, e você vai com o celular e você pensa, vou assistir por cumprir a tabela, mas eu tenho um celular que pode me ajudar a resolver meus problemas, e de repente você está imerso
O termômetro é esse, quando a pessoa consegue ficar longe do celular. Longe do celular. E por que isso? Porque nós precisamos de conexões. E o professor é que faz essa conexão. Eu posso me conectar com a rede social, eu posso me conectar com um jogo eletrônico, ou posso me conectar com o meu professor. E isso depende muito do professor. O professor tem que se preparar muito para se conectar com a criança. Desde sendo um grande contador de histórias. Eu diria, mais do que nunca, nós voltamos aos filósofos, ao grande filósofo e religioso Jesus Cristo, que contava histórias nas praças. Vamos pegar o ser histórico aí. Alguém já disse uma vez que os 2 maiores pedagogos do mundo foram Walt Disney e Jesus Cristo. Porque os dois, na verdade, educaram contando histórias. E continua, por incrível que pareça, quanto mais nós evoluímos tecnologicamente, mais nós precisamos de histórias que nos conectem com a gente mesmo. E o professor tem essa capacidade. E olha que responsabilidade para o professor, né? Hoje ainda estava em uma reunião com pais de escola, falando sobre a passagem do 5º para o 6º ano. Então, quando a criança começa a ter várias disciplinas, professores de cada disciplina e tal, e aí eles falaram sobre isso, né? A responsabilidade do professor em desvendar o mundo do saber para aquela criança. Às vezes, a criança pode não gostar do professor de matemática e deixa de gostar de matemática. Como lidar essa questão de carisma, que é tão subjetiva, Renato? Eu diria até que a gente até extrapola a questão do carisma. É uma questão do compromisso. Quem decide ser um humanizador, e aí eu incluo artista, novamente religioso, jornalista, escritor, nós temos a obrigação de nos conectar. Você, como jornalista, você sabe que quando se escreve um artigo, você tem que buscar uma conexão com o teu público. O professor, talvez que tenha maior responsabilidade, porque ninguém passa tanto tempo com um humanista como o aluno com o professor. Você lê algum artigo do jornalista, você assiste um programa de televisão com um comunicador. Eu sou da época do Chacrinha, todo sábado a gente assistia Chacrinha, uma vez por semana. Você lê um autor e depois fica, às vezes, 1, 2 anos sem ler aquele autor. Mas o professor, ele pega a criança, às vezes no maternal, e a vida toda nós vamos para a pós-graduação e continuamos com o professor. Estou aqui, eu com o professor, nesse momento, nesse programa, falando com o professor. Então, a conexão do professor ela é fundamental e nós temos que aprender a nos conectar. Aprender por meio de como? Por meio. Eu citei um exemplo, que é o storytelling, que é a contação de histórias. Eu posso citar, tem muitas metodologias. Um projeto, a própria tecnologia ajuda muito a conectar, a fazer a aula ficar mais interessante. O que eu não posso é transformar aquilo que é um elemento de conexão com a minha aula em si. Eu não posso, a minha aula não é só a história. A minha aula, a história para levar o aluno... A história ilustra o conteúdo. É um caminho para poder levar o aluno a querer investigar sobre aquilo. Se eu não posso começar uma aula como nossos professores começavam, explicando um conteúdo. Eu tenho que gerar um problema, uma dúvida na cabeça do aluno, uma curiosidade, por meio de algum fato. Pode ser até uma questão que está acontecendo hoje, poderia pegar recentemente as Olimpíadas, poderia pegar a partir de alguma coisa que conecta com a vida do aluno. Está acontecendo, houve um acidente, aéreo, sabe? É um grande momento para se falar, inclusive sobre morte. Que a gente não fala, que a gente foge. Mas se é professor de filosofia, não, é professor de história, de geografia, de português, e ele vai linkar com o seu conteúdo. Por quê? Porque ele vai pegar um tema que está, neste momento, na mídia. Pois é, e o professor de antigamente, que nem é antigamente, né? Anteontem ali, em termos de história, era muito aquela coisa do cumprir o conteúdo programático. Hoje, se não tiver esse pezinho, esse olho na realidade, não ressoa junto ao aluno. Não, porque nós, nessa época que fomos alunos, nós íamos para a escola com uma obrigação e o professor... A gente tinha medo da escola, na verdade. A gente tinha medo das punições. E outra questão, a escola era o maior centro de novidades para nós. Nós não tínhamos... Nós saímos da escola, íamos para a biblioteca e pegávamos uma Barça, uma Delta, que era um livro frio. Não era uma leitura. Nós nem tínhamos ilustrações. Olha, os nossos livros didáticos eram pouquíssimos ilustrados. Ilustração custava caro. E, portanto, a ilustração era a nossa imaginação que fazia. E olha que fez um bem danado para nós. Porque a gente tem muita imaginação. Porque hoje muito da imaginação de uma criança é podada por vírus. E se perdeu. Até que hoje a inteligência artificial diz que um dos elementos fundamentais para uma pessoa se dar bem com a inteligência artificial é o poder de imaginar.
como as crianças imaginam muito menos. Se eu vou assistir uma série comparado com um livro, o livro me faz imaginar muito mais do que uma série. Todo mundo que assistiu aqui um filme e leu um livro, vou pegar o Código da Vinci como exemplo, me decepcionei com o filme. Porque eu, no livro, imaginei toda aquela... O museu, eu viajei pelo museu. O filme me limitou. Todos os filmes que eu assisti, ou até novelas, que vieram oriundas de um livro que eu havia lido, para mim sempre foi mais decepcionante aquilo que imaginaram por mim, porque a minha imaginação foi mais forte. Ou seja, olha o que um autor tem a capacidade de, em 3 páginas, descrever, às vezes, uma cortina. Ele fica descrevendo o vento e a cortina e você fica imaginando aquilo. Eu, na minha infância, uma história Chapeuzinho Vermelho, o professor usava 5 slides para contar uma história de 1 hora. Ou seja, eu ficava 15 minutos imaginando o caminho do Chapeuzinho Vermelho até a casa da vovó. E quem criava a floresta? Eu criava a floresta. Hoje, as crianças não criam mais, porque o jogo eletrônico cria, o filme cria, o desenho cria. Eu estou saturado de imagens. Um cartão de Natal, na minha época, eu olhava aquele pinheirinho que foi imaginado. Eu viajava. Hoje, eu sou insensível à imagem. E, portanto, é como se o meu cérebro tivesse inerte àquilo, não está envolvido. E nós imaginamos menos. E quem imagina menos vai se dar mal na vida. Essa pode ser uma dica para um professor instigar a imaginação do aluno? Vou dar 4 dicas para a inteligência artificial. Para professor e para pai. Instigue a imaginação. Desenvolva exercícios de criatividade. E não dependente simplesmente do Google da vida, mas que a criança desenvolva a criatividade, às vezes a partir do nada, como nós tínhamos que fazer, de uma folha em branco. Porque daí ele tem que forçar e não pesquisar, porque tem exercícios que eu vou utilizar a internet, tem exercícios que não. Então, imaginação, criatividade, repertório, vocabulário. Quanto mais eu leio, mais vocabulário eu tenho, melhor eu me saio com a inteligência artificial, senão eu vou virar commodity. E repertório cultural. Cultura. Cuidado com online e offline. Eu não quero conversar com uma pessoa que não tenha conhecimento, conteúdo para conversar sobre França comigo. A criança tem que saber, sim, quando foi proclamada a independência, quem proclamou em condições, não no Google. Ele tem que saber isso. E isso significa um offline preparado. E, infelizmente, até muitos professores estão confundindo o que é offline e o que é online. Quando nada funciona, eu tenho uma cabeça. Quando eu vou conversar contigo, Adriane, num café maravilhoso, eu não quero que você pesquise no Google o que eu estou conversando com você. Se nós falarmos sobre um país, eu quero que você tenha conhecimento para discutir comigo. Pelo menos o básico, não é? O básico. Não é aquela decoreba como nós antigamente tínhamos que esquecíamos. Mas você espera que a pessoa tenha uma cultura, um repertório para poder lidar. Então, essas questões... E outra questão, eu falei de 3, eu falei da imaginação, criatividade, o repertório, e quero falar uma questão que é muito importante, e que às vezes a gente não dá tanta importância, que é o pensamento. A imaginação é livre, o pensamento não, o pensamento é analítico. O pensamento é em cima de um conteúdo. Então, quando eu estou pensando... de criar situações, problema... Eu leio um jornal, eu tenho que ter uma criticidade. Se eu vou ler, por exemplo, sobre a eleição dos Estados Unidos, eu vou ler a opinião de A, de B e de C, mas eu tenho um conteúdo para analisar aquilo. A criança ainda não tem, o professor vai desenvolver, mas um adulto tem que ter. Agora, se sai do ensino médio sem essa capacidade, a escola está falhando. Nós não estamos desenvolvendo um pensamento analítico na criança. Eu repito, pensar é uma coisa, imaginar é outra. A imaginação é livre, o pensamento não. O pensamento, ele está cheio de condicionantes, porque eu posso ser levado, enrolado, enganado. E, portanto, uma pessoa que tem um pensamento mais crítico, um senso crítico, a partir do quê? De uma boa formação, ela não é enrolada, não é enganada, ela assina um contrato com muito mais segurança, ela assiste um programa de televisão e ela não é manobrada, a mente dela não é manobrada. É aí que eu queria chegar, não é? A gente fala hoje tanto em liberdade de busca, autonomia do que pesquisar, liberdade de expressão, mas talvez a gente esteja exatamente no caminho contrário, comendo pela mão dos outros. Pois é, eu acho que, infelizmente, pelo menos os nossos alunos que estão saindo da escola hoje não estão nesse caminho. Esse é um desafio que nós, educadores, temos à frente. Nós temos que preparar essa geração
para não serem massas de manobra. E com a inteligência artificial, isso vai piorar. Então, acho que fica a dica aqui para a gente refletir muito sobre o que vem por aí, porque se nós não prepararmos muito esses jovens, nós vamos perder. Excelente. Renato Casagrande, muito obrigada. A gente está terminando aqui o programa Prosa Educativa, pela parceria entre o Instituto Casagrande e a Rede Evangelizar, mas é claro que este assunto tem muito mais a ser abordado. Se você gosta de pensar, de refletir sobre o futuro da educação, o nosso convite é para que você veja o restante desta conversa no portal, no canal do YouTube do Instituto Casagrande, porque esta conversa ainda rola com muitos outros assuntos a respeito da nova educação. Obrigada por sua participação e até uma próxima oportunidade.